Olá, seminaristas. Então, como o nosso primeiro vídeo não foi, né? Na verdade eu enviei como a primeira parte, né? Mas na verdade era da página 93 para o final. Na verdade foi a segunda parte. O vídeo da primeira parte eu vou gravar agora. Estou enviando para vocês agora a primeira parte da nossa lição 5. Essa aqui é a primeira parte de fato. Página 72, você abriu? Diz lá: Igreja, Liturgia e Sociedade. Então nós vamos assim ler os principais pontos para que esse vídeo não fique muito longo, ok? Diz assim: os evangélicos se lançaram avidamente em busca de respeitabilidade acadêmica, não somente da parte dos demais cristãos, mas sobretudo da parte da academia secular. Essa sofreguidão por reconhecimento tem feito esquecer que o próprio da cruz é mais aceitável diante de Deus que o louvor humano. Como resultado, o evangelicalismo terminou por submeter várias de suas instituições teológicas aos padrões educacionais do Estado e das universidades, padrões comprometidos metodológica, filosófica e pedagogicamente com as cosmovisões humanística e secularizada em que as escrituras e o cristianismo são estudados de uma perspectiva não cristã, abrindo-se então as comportas para o velho liberalismo. Aqui, a verdade, nessa declaração aqui de Augusto Nicodemos, ele está fazendo uma citação falando, né, do fato do afã de muitas instituições teológicas terem buscado esse reconhecimento do Estado, né? Muitas instituições teológicas estão lutando, muitas já conseguiram, né, ser reconhecidas pelo MEC. Então, não sei se você sabe, quando você se propõe, né, você deseja que a sua instituição seja reconhecida pelo MEC, você tem que cumprir algumas exigências do MEC. Tem que ter, por exemplo, uma biblioteca, lá naquele seminário, né? Por exemplo, alguns seminários são confessionais, como assim? Tem a liberdade de não aceitar pessoas de outras denominações, ou um católico, ou um espírita, né? Eles têm essa liberdade de não aceitar, não, isso aqui é somente para evangélico. Mas quando você faz com que sua instituição receba reconhecimento do MEC, você não pode, você não tem essa permissão de impedir pessoas de outras confissões religiosas de poder estudar na sua instituição. Então ele está falando que muitos, no afã de receber esse reconhecimento, abriram mão disso. Se esqueceram que o principal foco ou enfoque de um seminário, de uma instituição teológica, é formar futuros pregadores, né? Aí lá embaixo vai dizer assim: introdução. Esta lição contempla dois assuntos de uma importância para a eclesiologia: a liturgia e a sociedade. É bem possível que você, ao ler as linhas que se seguem, possa rever alguns conceitos relativos a esses temas. Se nota atualmente uma grande confusão em torno do que de fato vem ser o verdadeiro culto a Deus e qual o papel da igreja em relação à sociedade. Tais assuntos são contemplados direta e indiretamente pelas escrituras e é nelas que buscamos as diretrizes para lidar com esses assuntos, algumas vezes marcados por polêmicas. Então vamos falar aqui sobre a igreja, né? Lá na página 73, segundo parágrafo, igreja e liturgia. A palavra liturgia é de origem grega, do grego liturgos, e servia para descrever alguém que fazia serviço público ou liderava uma cerimônia sagrada. No contexto cristão encontramos uma forma estabelecida de cultuar já nos tempos do Novo Testamento, como podemos depreender de algumas passagens. Então, é interessante isso, né? A palavra liturgos traz esse entendimento, né? Traz essa tradução que é interessante, né? Significa serviço, servir. Então, entendemos que o culto a Deus, a liturgia, né, da igreja, é um serviço a Deus, né? Na página 74, aí no segundo parágrafo, diz assim: nos primeiros séculos, o ensinamento da igreja era passado adiante oralmente pela circulação de tradições sobre Jesus e a teologia da igreja. Eram resumos da teologia da igreja, aprendidos por meio de pequenas declarações teológicas ou hinos, assim como por apelo em livros individuais que mais tarde vieram fazer parte do Novo Testamento. Esses importantes livros eram lidos durante os cultos cristãos como meio de instrução e encorajamento para os presentes. Ou seja, quando você vai estudar sobre a formação do cânon do Novo Testamento, a gente deve ter já falado sobre isso em sala de aula, a gente descobre que na composição do Novo Testamento, principalmente nas epístolas paulinas, nós percebemos ali pequenas porções, traços, né, trechos do Novo Testamento, das suas epístolas, onde temos ali hinos, né, ou pequenas confissões de fé, podemos assim dizer, que circulavam no período ainda que as epístolas e os evangelhos não circulavam pelas igrejas. Haviam pequenas confissões de fé que circulavam entre as igrejas e entre o povo de Deus. Então, eram confissões e declarações que muitos sabiam de cor. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, vai escrever a epístola aos Filipenses, capítulo 2,
temos ali um trecho de um hino, né? Que é onde ele vai dizer que Cristo, né, tendo assumido a forma humana, não usurpou ser igual a Deus, falando sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo, abrindo mão dos seus atributos enquanto homem aqui nessa terra aqui, ok? Virando a sua página, tem uma definição aqui do culto, né? Página 75, lá embaixo, segundo parágrafo, vai dizer o seguinte: a palavra culto deriva do latim culto, cujo significado é adoração ou homenagem. Tais atos são devidos do ponto de vista cristão a Deus. Etimologicamente falando, o termo latino supracitado envolve a raiz colo e colere, que indica, além de honrar, o sentido de cultivar. Culto também é uma derivação de religião. Cícero, filósofo do primeiro século a.C., e que foi declarado como um pagão justo pela Igreja Católica, descrevia a religião como oriunda da palavra latina relegere, cujos significados eram reler, fazer algo a mais, observar com cuidado, processo contínuo, e finalmente como uma observação diligente de todos os pertences utilizados para venerar os deuses. A palavra culto em inglês pode ser traduzida como service, que em português significa serviço. Olha que interessante, todas as vezes que você for para textos em inglês, nós vimos aqui que o termo culto em inglês ela tem a palavra service, que é serviço. Olha que interessante. Então todas as vezes que nós vamos culto a Deus, nós estamos servindo a Ele. Aí diz aqui, isso é muito sugestivo para nós, especialmente no momento em que se perde de vista o que é de fato o culto prestado a Deus. É fundamental que tenhamos em mente que quando nos reunimos no culto é para adorá-lo, servi-lo e nos edificar mutuamente, ok? Então temos esse entendimento de que o culto a Deus é um serviço. Quando você adora a Deus, você edifica a vida do teu irmão. Estamos cultuando ali, prestando culto a Deus. Página 77. Olha só que interessante, me lembrei agora de um texto, Mateus 4,10, quando Satanás está tentando ao Senhor Jesus no deserto, Jesus vai dizer, né? Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, Satanás. Jesus repreende Satanás dizendo, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, quando Satanás tenta ao Senhor para que o Senhor Jesus se prostre diante dele e venha adorá-lo. Aí, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Lá no grego, né? Liturgos, né? Somente ao Senhor teu Deus você vai servir. Ou seja, Satanás queria que o Senhor Jesus se prostrasse ali diante dele para fazer a vontade dele. Jesus se nega e vai dizer, olha, somente a Deus prestarás culto, ou seja, somente a Deus eu vou me prostrar, somente a Deus eu vou obedecer. Olha que interessante, serviço, né? Página 77, lá em cima diz assim, na metade do primeiro parágrafo: em termos individuais, podemos afirmar que o culto é contínuo, extensivo ao dia a dia, não estando restrito apenas ao momento em que a igreja local se encontrar para cultuar. Isso é óbvio, né? Porque, ainda que seja óbvio, muitas pessoas confundem, né? Elas acham que culto só se presta em 2 horas de culto por semana, né? Não, todos os dias, a nossa vida, 24 horas por dia, é o verdadeiro culto a Deus, né? Assim como um policial, ele não deixa de ser policial quando ele termina o plantão dele, ele vai para casa, ele leva também a arma dele, ele continua sendo policial. O cristão, ele não termina, não deixa de cultuar, não deixa de adorar. Quando ele se retira do templo, né, do santuário, após aquelas 2 horas em que ele esteve ali em comunhão. Não, a vida dele é um verdadeiro culto. Página 78, segundo parágrafo, diz assim: o culto a Deus não é sempre um momento de alegria. Há cultos que são momentos de muita alegria, sim, mas nem todo culto prestado a Deus tem esse teor festivo. Muitas vezes o culto a Deus é também lugar de dores, de profunda reflexão, de arrependimento contrito e sincero ao Criador. Pulando um pouquinho, lá embaixo diz: essa forma de encarar o culto cristão tem servido para alimentar o pensamento de que culto é uma forma de entretenimento ou uma mera forma de encontro social. Nem todo culto vai ser de alegria, de celebração, né? Há cultos de fato que nós precisamos nos humilhar, chorar aos pés do Senhor. E é claro, como é que a gente vai saber quando é o momento de chorar aos pés do Senhor, quando é o momento de se alegrar? O próprio Espírito Santo vai nos impulsionar, vai nos dirigir a esse tipo de culto ao Senhor, né? Ele fala que essa forma de encarar o culto cristão tem servido para alimentar o pensamento de que culto é uma forma de entretenimento. E isso aí, tem muita gente que vai ao culto achando que está indo no cinema.
Então ela não tem reverência nenhuma, ela não se concentra para buscar Deus, no momento da palavra levanta, ela teve o momento todinho antes do culto para ir no banheiro, mas ela veio no banheiro e anda, fica ciscando para lá, para cá, é impressionante. Ou seja, ela vai à igreja como se fosse um encontro social, eu doido para terminar logo o culto para ficar batendo papo lá de meia hora no final do culto, lá no pátio, né? Ela não via aquele encontro como uma oportunidade de cultuar ao Senhor. Página 7:9, o culto a Deus não é espetáculo. A palavra show, em cima, né, já foi traduzida em nossa língua e tem sido amplamente usada no contexto evangélico no Brasil. Entendemos que tal conceito não se aplica em hipótese alguma ao que se compreende por culto à luz das Escrituras. Show indica a apresentação humana, onde o homem é a figura de destaque. O culto a Deus aponta sempre para o alto e para Ele. É o que nós temos falado aí, né? Estão sempre apregoando um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro. Mas o culto bíblico é cristocêntrico, Jesus deve ser o centro. No show, os holofotes estão sobre o cantor, sobre o pregador, ele que recebe os aplausos e a honra, né? Mas num culto, quem recebe a honra é Cristo, amém? Então, infelizmente, essa questão mundana entrou para o contexto evangélico. Hoje é comum você ver cantores famosos aí, quando ele vai fazer seus shows, né, para prefeituras, né, cobra 120 mil, 150 mil brincando. Como é que pode? É muito dinheiro, gente, para cantar uma hora, né? Ou menos. Quando vai se apresentar à igreja, é 35, 40, 70 mil reais, assim, cobra uma fortuna. Então, essas pessoas não estão prestando culto, né, estão fazendo show, na verdade. Página 80, lá no segundo parágrafo, lá embaixo diz: há muitos eventos que, a despeito de receber o título de culto, são marcados por momentos que fomentam e destacam necessidades e vicissitudes humanas. Embora o culto, como bem explica Couto, possua sim suas dimensões antropológicas, estamos convivendo com extremos que acabam por tirar o Cristo do culto cristão. Verdade. Continuando aqui na página 31. Por mais paradoxal que isso possa parecer, o homem com suas inspirações tem sido colocado em segundo lugar. Como nunca antes vimos em nossas pregações, em nossos hinos, expressões como você é vencedor, você é campeão, você vai conquistar, você. Então, até as letras das músicas nos últimos anos mudaram. Você pega uma letra de uma canção de 40 anos atrás, a letra era Bíblia pura. Hoje não, hoje você vê ali o pensamento da teologia da prosperidade, o pensamento narcisista, humanista, antropocêntrico, ali nas letras, passando essa mensagem. Eu tenho pena, lamento muito dos novos convertidos hoje. Se a pessoa se converte numa igreja que apregoa, que enfatiza essas coisas, eu tenho pena, porque ele vai passar anos numa igreja sem realmente receber o alimento sólido para um crescimento, para a edificação bíblica, né? É uma pena. Ela vai achar que isso aí que é evangelho, não é? Página 82, lá em cima. Os elementos do culto. Não devemos perder de vista que o culto cristão é prestado a Deus e, portanto, tem ele como alvo. Aí lá embaixo vai falar sobre os elementos do culto lá. Tudo culto tem que ter. Lá embaixo, número 1, hinos. 2, leitura bíblica. 3, oração. 4, contribuição. 5, pregação. Não pode faltar nenhum nem outro. Não pode ter um de mais, um de menos. Sempre tem que haver o equilíbrio em todos esses elementos presentes no culto, ok? Vamos abordar um por um. Página 83, segundo parágrafo lá embaixo, diz assim: começando pelos hinos ou salmos, é necessário considerar que eles devem elevar-nos a Deus, criar uma atmosfera de profunda adoração e reverência diante do Criador dos céus e da terra. Como pensar um culto cristão sem a esperança de cânticos espirituais? Esses hinos entoados pela congregação precisam ser de todo o coração, com rendição sincera, verdadeira, diante daquele que sonda os corações e mentes. Infelizmente, a igreja brasileira tem havido excessos em relação à música sacra, ou melhor, sagrada, né? Que é a mesma coisa. Então, veja bem, nos tempos apostólicos não havia guitarra, não havia bateria, não havia microfone, não havia teclado, não havia piano, talvez no muito algum instrumento de percussão, né, para se louvar a Deus. E eles louvavam ao Senhor, o hino
todos os hinos, as canções que são entoadas para Deus deve ter, né, no seu teor a própria Bíblia, né? Deve ser expressão de fé, da adoração daquele que está cantando. Aqui na página 84, lá no meio aqui do segundo parágrafo, diz assim: a música no culto deve ser um meio e um mistério, ou melhor, um ministério, para Deus revelar e manifestar sua presença em nosso meio. Eu me lembro que Parque Lafayette, logo quando eu cheguei lá, no primeiro ano, segundo ano, assim, não, foi no segundo ano, 2 aninhos só que estava lá. Me lembro que foi um pastor de fora para pregar, aí eu fiz o louvor. Quando eu terminei de o louvor, ele veio me cumprimentar e falou assim: Deus abençoe, ministro. Ele falou para mim: o louvor prepara as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E de fato, né, o louvor deve nos sensibilizar, nos tocar, para que possamos estar preparados para receber a ministração da palavra de Deus, né? Página 85. Lá embaixo, terceiro parágrafo, diz assim: vamos ver o segundo parágrafo. A música genuinamente cristã edifica, traz conforto e consolação, instrui, alimenta a alma e, acima de tudo, exalta a Deus. Kessler é um autor, né? Indica alguns erros a serem evitados no culto com relação à música. Erro número 1, som da guitarra estridente, ensurdecedor, impedindo que a letra dos louvores seja compreendida pelos descrentes. Infelizmente ainda existem muitas igrejas assim, né? Você passa em frente à igreja 100 metros, mas lá de fora o som da guitarra, o microfone, tudo tá, meu Deus do céu, já te incomoda lá fora. Imagina as pessoas lá dentro saem com dor de cabeça. Você parece que todo mundo tá surdo, o cara que controla o som lá. E o pastor também não vê isso, é impressionante. Então existem muitas igrejas ainda com esse mau hábito de ter o som altíssimo. Certa vez eu fui pregar numa igreja Nova Vida, né? Não tinha, era uma igreja menor porte, não tinha ninguém no som, e o pastor que fez o louvor tocou violão como eu faço aqui na igreja, né? E meu Deus, eu fui pregar, né? Fui nesse dia pregar nessa igreja, e quando terminou o louvor minha cabeça estava explodindo, muito alto, tudo muito alto. Meu Deus do céu, não é possível que ninguém está vendo isso, ou melhor, ouvindo isso. Então isso atrapalha. 2, página 86, 2 coisas que não pode acontecer na igreja. Segunda coisa, deve haver disciplina e submissão por parte das músicas na igreja, né? Dos músicos, né? Vamos errar aqui. Eles, tanto quanto os demais membros da congregação, são servos também. A gente percebe também que muitos músicos se acham, né? Sou levita. Tem gente que se apresenta como levita, né? Sou levita. Não sabia ele que os levitas trabalhavam no templo limpando a sujeira, o sangue, a imundícia que os animais provocavam nos sacrifícios diários. Ele acha que levita só ficava tocando instrumento e cantando. Então, você vê isso muito entre os músicos, tem muitos músicos arrogantes, quando eles chegam em outra igreja onde ele não vai tocar, ele não cultua, ele não fecha os olhos, não levanta as mãos, ele não canta, ele fica observando os outros músicos para ver se os outros músicos tocam bem ou mal. É impressionante. É uma raça que precisa ser disciplinada, é uma categoria que se acha, mas precisa ser disciplinada. Muito bem. Passa aí essa questão dos músicos. Página 87, número 7. Questão 7. O autor, que é o segundo parágrafo, né? O autor enfatiza que deve haver também o uso adequado da música e dos instrumentos no final do culto, né, onde por vezes amontoa-se os músicos a liberar suas energias nos instrumentos, cantando e tocando de forma antiética, pois não há quem possa conversar a dois, a não ser gritando um para o outro para ser entendido. Isso nunca foi um pós-lúdio. É que ele está fazendo uma crítica, né, aos músicos que, com aquele som elevadíssimo, na hora que o pessoal está indo embora, no final do culto, toca ali para um som estridente, enfim. Página 88. Ensino no primeiro parágrafo. Consideremos agora a leitura, a pregação e o ensino bíblico como outros 3 importantes elementos do culto cristão. Vamos lá. Você vira a sua página 89. Segundo parágrafo diz assim: é necessário destacar ainda que a pregação é a parte central do culto cristão. Afirma que a palavra pregação vem do latim praedicare, significa proclamação da palavra de Deus,
visando a divulgação do conhecimento divino, a conversão dos pecadores e a consolação dos fiéis. A pregação deve ter um caráter bíblico, evangélico e profético, além de ter a Bíblia como base, a dimensionar a obra salvífica de Cristo e promover o pecador a arrepender-se de seus pecados. Então, a palavra pregação vem do latim predicare, mas no grego é keruzo. Significa proclamar. Significa também pregar, né? Certo? Então ele está dizendo aqui, ó, que a pregação deve ter um caráter bíblico, evangélico e profético. Obviamente, a pregação é a parte mais importante, como ele mencionou aqui, eu concordo. Mais importante do culto. Tem igreja que o pessoal só canta, aí dá o microfone pro pregador lá para as 10 horas da noite, pro cara falar 10 minutos. Não, isso aí. Nos Estados Unidos tem acontecido isso, né? Algumas igrejas têm transformado seus cultos em verdadeiros shows. 1h30 de muita música, os melhores músicos que o dinheiro pode pagar, músicos pagos, cantores pagos, certo? São contratados. Nos Estados Unidos são contratados, como se fosse realmente uma empresa. Pastores e músicos são contratados. Uma coisa que foge da minha mente, foge da minha compreensão. Enfim, e a palavra, 15 minutos, 20 minutos no máximo, para não desagradar a clientela. Olha que coisa, irmão. Eles não podem desagradar as pessoas, então prega-se pouco. Então você vê, a pessoa fica a semana todinha se alimentando de lixo do mundo, novela e filme, porcaria, mais notícia, vai para a igreja para ouvir 10, 15, 20 minutos de palavra. Eu pergunto a você, se você hoje parar de almoçar e de jantar e tomar café e só viver apenas de miojo e viver apenas só de hambúrguer, o que acontece com você, irmão? De repente tu não cair duro, morto de fraqueza, você vai engordar, vai morrer de infarto, tamanha por causa da má alimentação, né? Meu Deus do céu. Então não tem como, assim como nós não podemos sobreviver de fast food, nós também não podemos viver só de 10 minutos de mensagem dominical. Lá embaixo, no último parágrafo da página 89, ele vai falar sobre a pregação bíblica, um milagre duplo. O primeiro milagre é Deus usar um homem perfeito, pecador e cheio de defeitos para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Trata-se de um ser perfeito usando um ser imperfeito como seu porta-voz. Só um milagre pode tornar isso possível. O segundo milagre é Deus fazer que os ouvintes aceitem o porta-voz imperfeito, escutem a mensagem por intermédio do pecador e finalmente sejam transformados por essa mensagem. Esse é o grande milagre da pregação. Isso é interessante, né, irmão? Realmente, como você, eu sou um pecador, sou falho. Mas ainda assim, Deus me escolheu por misericórdia para transmitir a palavra perfeita dele. Eu sou pecador, sou falho, mas a palavra de Deus é que é perfeita. Claro, né? Todo pregador precisa esforçar-se o máximo para viver e praticar essa palavra que ele prega. Claro, né? Você não vai aceitar a pregação, a repreensão de um cara que está deliberadamente em cima do púlpito vivendo em pecado, né? Deliberadamente vivendo uma vida totalmente afastada dos preceitos divinos, é óbvio, né? Mas, ainda que a gente se esforce para fazer a vontade de Deus, claro, somos pecadores, redimidos, mas ainda pecadores, certo? E o milagre, segundo esse autor, é duplo. Deus usa um ser imperfeito para transmitir uma palavra perfeita, que é a palavra de Deus, e o indivíduo que é pecador ouve essa palavra, aceita essa palavra e é transformado pela palavra perfeita de Deus. Coisa linda, né? Outro elemento do culto, na página 90, terceiro parágrafo, é a oração. A oração é, sem dúvida, o suspiro mais profundo da alma humana em direção a Deus. Não pode ser, em hipótese alguma, preterido no culto a Deus. Tanto a oração coletiva, com a congregação toda, como aquelas que fazemos individualmente no cotidiano. Então a oração tem esses dois viés, né? A oração no seu particular, no seu quarto, na sua intimidade com Deus, e a oração coletiva. Então tem gente que ignora, despreza o culto de oração da sua igreja, deixando de exercer essa questão da oração coletiva. Ah, não, mas eu oro na minha casa. Só que ele não tem a prática de orar com os irmãos. A oração coletiva é bíblica, tá? A oração individual também é bíblica. Então, se você ignora uma e só usa a outra, você é como um pássaro tentando voar apenas com uma asa. Fica difícil, né, irmão? Então é necessário praticar a oração
juntamente com o povo de Deus, a oração coletiva, ministrar uns sobre os outros, né? Você sabe, nós temos o nosso culto de oração às terças-feiras, mas eu conheço igrejas que aboliram o culto de oração, né? O que é mal, né? Para não ficar mal na finta, o pastor ele colocou, realmente esses pastores colocam, irmãos, tem uma consagração aqui, terça-feira, 10 horas da manhã, quarta-feira, 3 horas da tarde. Quem vai nessas consagrações? Em dias normais, né? Quem vai? Senhoras, donas de casa, aposentados. Geralmente são senhoras de idade. Então, quando você tira um culto de oração do horário da noite e joga para 3 da tarde, 2 horas da tarde, 11 horas da manhã, você está dizendo que uma pessoa jovem que trabalha e estuda não pode participar. Você está vetando isso. Então eu não sou muito fã dessa questão, não. Né? Claro, a gente não sabe do dia da manhã. Por exemplo, estamos fazendo culto online, né? Vamos ministrar agora a Santa Ceia, domingo agora, dia 5, online. Uma coisa inédita. Nunca imaginei fazer um negócio desse. Mas, pela fé, a gente está unidos, estamos conectados. Então a gente não sabe do dia da manhã. Os cultos estão suspensos e temos feito, né, as orações nas nossas lives, mas você tem que ter essa consciência também de buscar Deus. Então, quando as coisas voltarem ao normal, valorize a oração. Amém? Página 91. Ele ainda falando sobre oração, lá na parte, ainda no primeiro parágrafo da página 91, lá embaixo, está dizendo assim: vale ressaltar ainda que a oração deve ser vibrante, cheia de vida, feita com amor e temor a Deus. Não deve ser apenas uma formalidade vazia, sem sentido, carregada de automatismos. Tem pessoas que já oram na forma mecânica, né? Ela está frequentando a igreja evangélica, está ouvindo a verdade, está ouvindo a palavra de Deus, mas ela continua ainda com o espírito católico ainda, né, grudado na mente dela, na alma dela. Porque tudo ainda é automático. Ela, quando era católica, ela fazia aquela reza automática: Pai nosso, seja santificado, Ave Maria cheia de graça, creio de Pai. Era tudo no automatismo. Então hoje ela é evangélica e também faz algumas orações também repetitivas, automáticas, sem vida, seca. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo pão, obrigado, Senhor, pela nossa comida, obrigado por esse dia, graças a Deus, amém. Então cuidado para que sua oração não se torne automática. Liga no piloto automático e as mesmas palavras repetidas, né? As nossas orações precisam ser vibrantes, precisam ser fervorosas, amém? Página 92, né? A página 92. Vamos ler até a página 93, ok? Porque o segundo vídeo, o vídeo que eu mandei dizendo que era o primeiro, mas na verdade é a metade dessa lição por fim, eu estou na página 93. Então vamos ler a 92, aliás. Contribuição é uma disciplina fundamental para a vida da igreja. Essa contribuição pode ser por meio de ofertas voluntárias que são trazidas a Deus pelo cristão no momento do culto e também através do dízimo. São práticas abençoadoras para os crentes. É pertinente mencionar que atualmente tem havido na internet uma verdadeira onda de ataques à prática do dízimo por meio de vídeos e textos. Nem sempre as alegações que são feitas em torno dessa questão são bem fundamentadas e por vezes são generalizantes, no sentido de apontar o dízimo como oferta de enriquecimento de pastores, líderes, de uso indevido desse dinheiro. Irmãos, vamos lá. Essa questão do dízimo e da oferta. A maioria dos defensores, das pessoas que dizem que o dízimo não é para o Novo Testamento, vão dizer: o dízimo é da lei. Se esquece de um fato interessante: o dízimo já era uma prática comum antes da lei de Moisés. Gênesis capítulo 14, Abraão, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Ponto. O que a lei vai fazer? A lei vai confirmar, chancelar esta prática, ok? Vai dar continuidade a essa prática. A lei termina, inicia-se a nova aliança em Cristo Jesus. Essa prática também acaba? Não. Assim como ela sempre perdurou antes da lei de Moisés, durante, ela também perdura também nos dias de hoje. Mateus 23, Jesus vai falar isso, né? Vai falar sobre o fato da prática de entregar os dízimos. Perfeito? O que acontece é que muitas pessoas, geralmente os que criticam, são desigrejados, são pessoas feridas, pessoas magoadas. Elas acham que somente os pastores são ladrões, só tem pastor desonesto. Eles acreditam que não há nenhum pastor que passe necessidade. Eu conheço pastores, irmão, que a igreja não consegue manter.
igreja com pessoas simples, poucos recursos financeiros, as entradas são baixíssimas e o pastor é obrigado a trabalhar fora. Fazer o quê? Né? Eu entendo assim que eu posso me considerar um privilegiado, poder ser sustentado pela igreja a qual eu sirvo, né? Servir ao Senhor em tempo integral. Porque quando o sujeito trabalha fora, ainda mais eu que trabalho em comércio, você que trabalha em comércio sabe disso, você trabalha 10, 12 horas, imagina, você chegar em casa depois de uma jornada de 10, 12 horas trabalhando em comércio, e você tem que sentar ainda para preparar a mensagem, para cuidar das questões burocráticas e administrativas da igreja, dar atenção para a família. Cara, isso é desumano. Entendeu? Então, quando a igreja tem essa condição de sustentar seu pastor, que o faça, porque vai ter mais tempo para se consagrar a Deus, para estudar, para preparar uma mensagem de qualidade, de conteúdo, se aprofundar na palavra de Deus para trazer ensino e edificação para o povo de Deus. Amém? Muito bem. Ali no finalzinho da página 93 ele fala assim: vale relembrar que o Novo Testamento faz menção sim do dízimo, como uma prática nos dias de Jesus, e pelo fato de Mateus ter registrado isso décadas depois, escrevendo para cristãos que viveram bem depois desses eventos. Podemos inferir que o assunto possui assim relevância por ocasião da composição do Evangelho segundo Mateus. Amém? Então, agora estou encerrando esse vídeo, que foi a primeira parte. Na verdade, esta é a primeira parte. Eu enviei a segunda parte da aula como se fosse a primeira. Agora vocês vão assistir, né, essa primeira parte, enfim. Amém? Encerrando, de fato, essa lição, esse livro de eclesiologia. Amém? Deus abençoe. Boa aula, não se esqueça de fazer o seu trabalho.